Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial sobre as premissas em ESG, que abordam questões de governança, questões sociais e questões ambientais. E também abordam os impactos que essas questões chegam na nossa vida, na sua vida, na vida de organizações sociais, de empresas, de governos. Então nós estamos aprendendo aqui, junto com os nossos especialistas convidados, como que o ESG está transformando as nossas vidas, as vidas de empresas, a vida da sociedade em geral. Hoje nós vamos conversar com Cristiane Holanda, assistente social, e desde já, Cris, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Para começar, por favor, se apresente ao nosso público. Olá, eu sou Cristiane, eu sou assistente social, tenho 20 anos de profissão, de carreira, atuando nessa área de ESG, hoje chamada ESG, né? Mas muito antes era responsabilidade social, era sustentabilidade, então eu já atuo há mais de 20 anos nessa área. Fiz um MBA de sustentabilidade há quase 14 anos atrás, então acho que foi um dos primeiros do mercado, né, quando se começava a falar desse tema, e sempre trabalhando em grandes corporações. E aí eu atuei na área social das empresas, trabalhando com comunidades, com projetos sociais, e em grandes obras de infraestrutura, né? Então, obras da Petrobras, obras do Rodoanel em São Paulo, obras importantes para o desenvolvimento da sociedade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. Eu vou pegar um gancho dessa sua fala de apresentação, que você falou de sustentabilidade, responsabilidade social e ESG. Houve um crescimento de conhecimentos dessas áreas, por isso a mudança de nome, ou cada uma teve o seu papel? Sem dúvida, eu acho que houve uma evolução. Eu vejo uma evolução muito grande, porque quando eu comecei a trabalhar nessas áreas, você tinha a área social, a área de responsabilidade social muito vista ainda como filantropia, mesmo dentro das grandes empresas, né? Entendíamos que era uma área que doava cesta básica, que era uma área muito sem estratégia, né? E eu acho que o tempo foi passando e nós, como profissionais, fomos evoluindo. Também fomos encontrando novas formas de fazer, nos conectando com outras áreas estratégicas e importantes das empresas, dos governos, e acho que essa discussão foi evoluindo. Então, na sequência veio o movimento de sustentabilidade, chamado Triple Bottom Line, né? Que também era você olhar o tripé econômico, social e ambiental, e agora o mercado traz essa nova sigla, né, de ESG, que também fala, que também traz de fundo, o pano de fundo é a sustentabilidade. Mas aí vem com um novo olhar, que é o olhar para o mercado financeiro, é o olhar do investidor diante de temáticas socioambientais. Então, eu vejo grandes evoluções e acho que, junto com isso, os profissionais mais interligados, as discussões mais próximas, né? É muito difícil hoje você discutir impacto ambiental sem discutir o social e sem discutir governança, né? Sem discutir de alguma maneira aí como você dá transparência para o que você faz. Então, eu vejo grandes evoluções. A gente pode falar que o ESG são estratégias corporativas modernas? Sim, eu acho que sim, mas eu acho que o ESG ele cabe em qualquer lugar. Né? Eu acho que ele cabe em qualquer setor. Às vezes a gente fala assim, mas essa discussão de ESG está muito nas grandes empresas, né? As grandes empresas que olham para isso. Pode ser, eu acho que ainda é um movimento assim, mas eu acho que todos devemos olhar. Desde o pequeno empreendedor, né, com discussões muito simples, às vezes, no seu dia a dia, soluções muito simples socioambientais do seu negócio. Às vezes é um negócio de tecido, às vezes é uma fábrica de tecido. Então, como é que ele pode aplicar práticas de ESG no seu dia a dia? Como é que ele pode pensar economia circular? Como é que ele pode pensar em impacto social para a sociedade, em reduzir impacto ambiental? Então, eu acho que é uma discussão que cabe em qualquer setor. E aí, claro, as grandes corporações vêm puxando essa discussão, mais no sentido de desenvolver se desenvolver e desenvolver um mercado atrelado a isso, né? De obter recursos e investimentos financeiros grandes, altos e até investimento internacional frente a essa discussão. A ESG é dinheiro na mesa. Sim, eu acho que ele traz, né? Ele traz o dinheiro. Hoje, os grandes investidores estão preocupados
com o que você faz do ponto de vista social e ambiental. Hoje você tem linhas de crédito, principalmente no Brasil, voltadas a ESG. Então, a empresa que quer uma linha de crédito, que quer desenvolver o seu negócio, que quer potencializar o seu negócio, ela precisa olhar para a temática ESG, porque automaticamente o banco vai pedir uma contrapartida ESG. Então, o banco vai querer saber o que você tem de boas práticas sociais e ambientais. Então, podemos considerar, sim, que hoje o ESG é um tema que vem com muita força e traz junto com ele o investimento e o recurso financeiro atrelado. Tanto para pequenas, médias e grandes empresas. Sim, eu acho que as pequenas, eu ainda não vejo linhas de crédito voltadas a isso. E aí, tem uma questão aí até de governo, né? Que eu acho que a gente como sociedade, e talvez seja esse também o nosso papel, né? Quando a gente fala de ESG, como sociedade, a gente também tem que incentivar e influenciar os governos para isso. Porque se a gente como sociedade não der transparência e não cobrar, né? Não participar socialmente, ativamente dessa cobrança, você não vai mudar essa realidade. Então, a gente precisa esperar não só das grandes empresas que causam impactos, né, mas do pequeno empreendedor, dos pequenos negócios, porque eles também, de alguma maneira, causam impacto, seja positivo ou negativo. Então, por que não incentivá-los a ter linhas de crédito voltadas ao tema de ESG? Eu acho que é um movimento que começa com as grandes empresas, mas que o ideal é que a gente tenha realmente incentivo para todos os setores da sociedade. Bom, demos também uma abrangência, né, dessas 3 letrinhas, né, desses conceitos que estão cada dia mais fazendo parte da nossa vida. Mas eu queria perguntar para você, o que é o pilar S de ESG? O S é o social, né? O S é o tema social. E aí, de que forma você, no seu dia a dia, na sua rotina, atua na questão social? Então, como é que você realiza projetos e ações ou iniciativas sociais que geram impacto e geram valor para a sociedade? Acho que esse é o mais importante do S. Se você buscar, né, no conceito, o S ele nada mais é do que trazer impacto para a sociedade. Então, olhar a temática social, trabalhar no tema social é gerar impacto para a sociedade. Então, não é visando só lucro, mas é visando um impacto positivo, né? Como é que a sociedade recebe essa transformação social que o S do ESG propõe. Então, e o S, ele cabe, como eu mencionei, em vários setores. É você pensar realmente na sua prática, no seu cotidiano, para além das organizações sociais, para além das empresas, como que eu posso impactar a sociedade? Muitas vezes você tem uma empresa pequena e tem colaboradores e tem funcionários na sua empresa. Como é que você impacta o S no seu grupo de funcionários? Será que você está olhando diversidade? Será que você está olhando pluralidade no seu ambiente de trabalho? Será que você está olhando questões de direitos humanos? Será que se os seus funcionários eles possuem um regime de trabalho adequado? Então, é a gente pensar na forma que eu impacto a sociedade, que eu impacto meus colaboradores, que eu impacto os chamados stakeholders, né? Que são as pessoas que fazem parte do meu ciclo, do meu movimento ou do meu negócio. Então, o S de social é a maneira que a gente encontra de transformar a realidade das pessoas, de gerar realmente um impacto e um valor positivo para a sociedade. Então, não é apenas da porta para dentro da empresa? Não, acho que você precisa olhar primeiro para dentro, aquele velho ditado, né? Não adianta você querer mostrar para o mundo o que você faz quando dentro de casa está bagunçado. Então, a gente teve, no início desse ano, inclusive, várias denúncias, né, de trabalhos análogos à escravidão, de empresas ou de empresas contratadas e subcontratadas que tinham uma condição de analogia à escravidão. É você olhar, sim, para o que você faz dentro da sua empresa e aí, uma vez superada a questão interna, você olha para fora e também pensa nesse impacto na sociedade. Então, o pensar no impacto na sociedade passa, inclusive, pelo seu produto, pelo que você desenvolve. Seja um bem de consumo, seja commodity, seja o que for. O que eu gero de produto agrega valor para a sociedade ou pode agregar valor para a sociedade? Como? Como é que eu transformo isso em impacto social? Então, é um olhar grande,
é um olhar profundo sobre o impacto na sociedade. Ele não pode ser só, não, eu como uma empresa, por exemplo, eu gero empregos, eu pago meus impostos, né? E tem muitas empresas que vendem o S de social, e eu acho que isso é importante ressaltar, como a sua contribuição para a sociedade. Mas a empresa tem uma função social, pagar impostos e gerar lucro e pagar os seus funcionários. Isso é uma função social. Mas, para além disso, o que a empresa pode contribuir? Porque ela, normalmente, usa recursos ambientais para produzir o seu produto. Seja água, seja solo, seja o que for, ela também impacta o meio ambiente. Então, qual que é a contrapartida que essa empresa gera para o meio ambiente, para a sociedade? No campo das organizações do terceiro setor, você pode pensar que muitas vezes uma organização do terceiro setor, ela já atua na temática social, seja qualificando jovens, seja trabalhando o desenvolvimento socioemocional de crianças, mas para além do seu negócio, né, para além do que ela faz, o que mais ela pode gerar de impacto? Será que ela pode trabalhar com as famílias, por exemplo? Será que ela pode pensar num projeto para além da atuação da ONG? Será que ela desenvolve o jovem para o mercado de trabalho, mas ela de fato emprega esse jovem, ou ela busca outros atores, outros parceiros da sociedade para gerar a empregabilidade de fato? Porque eu acho que a gente tem que se questionar muito, Débora, se o que a gente faz é suficiente. E eu vejo muitas empresas, muitas ONGs fazendo um trabalho dentro de uma caixinha e entendendo que o que faz é suficiente. Mas a gente sempre tem espaço para fazer mais. E esse mais é onde muitas vezes você vai conseguir gerar transformação social, transformação ou impacto social. Então, acho que todos que querem entrar nesse tema, nesse movimento, precisam questionar o seu modelo de atuação. E, de fato, quebrar alguns paradigmas e mudar a visão para continuar impactando a sociedade, o meio ambiente e os demais atores envolvidos. Eu vou pegar ganchos da sua fala. O primeiro foi com relação à cadeia de valor. Então, grandes empresas têm que se preocupar com a sua cadeia de valor, cadeia de fornecedores, que é composta basicamente por pequenos e médios empreendedores. Por isso que o ESG, a gente sempre enfatiza que impacta a nossa vida, né? Porque a grande maioria das empresas no Brasil são de pequenas e médias empresas. Então, todo mundo pode fazer e se beneficiar. Então, tem que ter esse olhar também para esses fornecedores sempre. Sem dúvida. Eu acho que a cadeia de valor é algo que também se começa a olhar agora. Mas toda empresa deveria já estar olhando a sua cadeia de valor. Porque a gente, infelizmente, teve que lidar com grandes escândalos, né? Para chegar nesse ponto das empresas terem que olhar para os seus processos e para os seus fornecedores. Como eu mencionei, o ESG é um tema que as empresas vêm puxando no mercado. Então, muitas vezes, quando você vai discutir com um pequeno empreendedor, com um fornecedor local, o que é ESG, o que é ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não têm ideia do que a gente está falando. Eles não têm acesso a essa informação. Então, cabe a nós que temos ou que atuamos nessa área de ESG, traduzir esses conceitos, traduzir e explicar para as pessoas o que está dentro, o que compõe essa temática, né? Então, seja o ESG ou seja o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são metas globais, né? Nós estamos falando de mundo, né? Como é que a gente melhora o mundo, como é que a gente cria um ambiente no trabalho, na vida escolar, na sociedade, na comunidade de transformação. Então, a gente precisa fazer um movimento como empresas, como pessoas ligadas a esse tema, nós precisamos influenciar positivamente esse mercado, seja dos pequenos empreendedores, sejam dos médios empreendedores, sejam das mulheres empreendedoras. A gente precisa falar cada vez mais sobre esse tema, levar conhecimento como esse aqui e dar a oportunidade para essas pessoas de entrarem cada vez mais no mercado formal, o mercado das grandes empresas, prontos, se preparando
para entender essa linguagem do mercado, porque é uma linguagem atual do mercado. Então é necessário que cada vez mais a gente democratize esse conhecimento. Até porque não pode-se mais falar, isso não tem a ver comigo. Não dá mais, né? Eu acho que quem aqui não passa, a gente está vivendo, né? A gente tem vivido aí enchente agora em Nova York, nós vivemos aqui em São Paulo uma onda de calor como nunca tivemos vivido, e o quanto a gente precisa cada vez mais entender que o que eu faço, de alguma maneira, impacta a sociedade. O que eu faço deixa uma marca, uma pegada, que há muito tempo atrás falava em pegada ecológica, em pegada de carbono, a gente deixa uma pegada. Não tem jeito. O filho que eu coloco no mundo deixa um impacto e deixa uma pegada. Então, e aí eu não tô aqui dizendo que a gente não possa ter filho, que a gente não possa andar de carro, que a gente... Não é isso, mas o que eu faço no meu dia a dia, que eu também posso mudar, que pequenas atitudes eu posso ter na minha vida, e aí não é clichê, né? Porque a gente também passa, às vezes, por umas discussões que as pessoas falam assim, mas isso é muito xiita, isso é muito... Não é. Né? O que tem a ver a falta de água em alguma determinada região no Brasil? Tem tudo a ver, os nossos lençóis se cruzam, né? A gente depende da água de vários cantos desse país e o mundo depende. No início desse ano eu participei de uma discussão na ONU, uma pré-conferência do diálogo da ONU, né? Que falava sobre água e o quanto os países estão preocupados com a questão das fronteiras, porque água, se você para pensar, água não tem fronteira, né? As águas não têm fronteiras. Então, assim, eu aqui no meu mundinho, na minha casa, bebendo água, tô preocupada com a fronteira Brasil-Argentina, com a água. Não estou, mas deveria estar preocupado. Porque dependendo do que a Argentina faz, do que a Colômbia, do que a Venezuela, os nossos países vizinhos fazem, vai impactar no médio e longo prazo a água do meu país, a água que sai na minha torneira. Então, não tem mais esse discurso de que, eu não tenho nada a ver com isso. Não funciona mais. Não tem mais jeito, né? A escola pública, as discussões das políticas públicas, a juventude, o comportamento que o meu filho tem na sociedade importa muito, influencia muito. Então, a gente precisa, cada vez mais, estar sensível e olhando para essas temáticas. É algo que eu brinco que, assim, eu não sou assistente social à toa, né? Eu brinco que eu sou insistente social, gente, porque trabalhar com esses temas precisa ser insistente, precisa acreditar na mudança, né? E, às vezes, eu falo isso sendo uma profissional da área social, mas na minha casa eu brinco muito e falo, né, mas assim, isso é papel de todos nós. Todos devemos ser insistentes, todos devemos acreditar na transformação e na mudança. E isso não está só na mão do governo. Isso é nosso papel. Isso é no nosso dia a dia, no meu trabalho, na minha rotina, na minha vida. Então, passa por uma postura ética como sociedade, como cidadão também. Você falando da água, das fronteiras entre países, mas a gente também pode falar das nossas nascentes. Né, do nosso cuidado com os nossos rios que fornecem água para que chegue nas nossas casas. Exatamente. Então, é um ecossistema que realmente todos nós estamos envolvidos e somos responsáveis. Exatamente. Só para mencionar, eu trabalho numa empresa e a gente fez essa participação na ONU, foi ligada a um projeto que a gente faz de água, de preservação de nascentes. A gente faz um projeto educando produtores rurais e escolas e cercando nascentes, né? Se você me perguntar assim, Cris, como é que vocês fazem isso? Como é que você preserva a nascente, né? E por que esse projeto foi parar na ONU? O que ele tem de tão diferente? Na verdade, o que eu entendi? Se a gente só for lá e cercar a nascente, não vai ser suficiente. Qual foi o diferencial desse projeto que eu levei em fevereiro, nesses diálogos preparatórios para a conferência da ONU? Eu era o único projeto do Brasil lá. O único projeto, representando a empresa que eu trabalho, era o único projeto apresentado. E o que teve de diferencial? E eu fiquei me perguntando. A diferença é que o projeto que nós pensamos na empresa, ele pensou em todo o ecossistema.
eu não só cerquei nascentes. Eu fiz educação ambiental nas escolas com jovens e eu também fiz educação ambiental com os produtores rurais, que são aonde estão as nascentes. E você me perguntar, mas por quê? Porque é necessário, porque se eu for lá e cercar a nascente dele, ele pode até me autorizar no primeiro momento. Mas lá na frente, ele vai arrancar aquela cerca, porque o gado dele precisa beber água. E o gado vai beber água, se fosse só beber água, tava ok, mas o gado bebe e pisa a nascente e mata a nascente. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de sensibilizar esse produtor rural e de ensinar para ele que o pisoteio do gado na nascente mata a nascente. E aí ele não tem gado, não tem água nem para o gado, nem para ele, nem para a propriedade, nem para o plantio dele. E essa mesma nascente vai, de alguma maneira, chegar ao córrego, que depois vai chegar ao rio. Então, tá tudo interligado. Se a gente não pensar em projetos cada vez mais ligados a esse ecossistema, seja ambiental, seja social, a chance de dar certo, Débora, é muito pequena. Eu não posso pensar pontual. Eu não posso. Eu preciso pensar em todas as cadeias, em todas as frentes que esse projeto pode e deve impactar. E muitas vezes não sou nem eu que vou executar. Eu vou fazer ou eu vou formar um multiplicador. Porque ele, inclusive, vai ensinar para outro produtor rural vizinho dele. Então, o efeito multiplicador disso não necessariamente passa por mim ou eu tenho que fazer. Mas a mudança que eu quero ver, às vezes passa pela educação, né? Às vezes não, quase sempre. E aí, qual foi a minha contribuição? Eu multipliquei para algumas pessoas e essas pessoas vão multiplicar para outras, para os seus filhos, netos e assim sucessivamente. Então, a gente precisa realmente pensar em projetos em que esse impacto seja multiplicado, para que a gente consiga ver essa transformação social, ambiental que a gente tanto espera no ESG. E você está falando de uma iniciativa privada. Privada, né? Sim. Que a gente pode dizer que grandes empresas, ou enfim, se o empresário quiser, ele pode chegar a lugares que os outros setores não conseguem chegar. Isso é fato? Dúvida. Eu acho que sim, porque as empresas têm um motor econômico muito forte. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, estando dentro de uma empresa, de convergir ou de dialogar com N atores, seja governo, seja sociedade civil. Então, a empresa, ela é um motor econômico, que ela consegue dar tração, muitas vezes, que o governo, às vezes, demora um pouco mais, por N processos que tem que cumprir, ou porque o governo tem que fazer um olhar muito grande, muito amplo também. Não tem desafio fácil, né? Eu acho que para nenhum setor. Mas, será que no meu dia a dia, às vezes eu como um pequeno empresário, será que eu estou buscando me articular com o meu setor? Será que eu estou participando de discussões que constroem uma sociedade mais justa? Vou dar um exemplo muito simples. Será que eu, que sou cabeleireira, né, no meu dia a dia, no meu salão ali do meu bairro, estou fazendo a diferença na vida de mulheres? Estou trazendo outras mulheres para aprenderem a ser empreendedoras? Será que eu sou voluntária em uma escola ou em uma organização onde eu posso ensinar um pouco do que eu aprendi montando o meu negócio? Né? Será que eu tenho consciência? Ou será que eu busquei recurso ou eu busco outros parceiros, uma rede de cabeleireiras para impactar o meu bairro? Porque a gente tende, infelizmente, a ser muito individualista, né? E às vezes, porque é um comerciante ou porque é um empreendedor, ou mesmo uma grande empresa, de achar que você não deve ou não pode somar esforços com outros, né? E não é verdade. A gente precisa somar esforços. Eu tenho também um outro projeto, em parceria com uma outra grande empresa, onde nós unimos, né, duas grandes empresas para um projeto de educação digital para a sociedade. E a gente fez uma parceria com o governo federal. A gente conseguiu chegar no governo federal porque a gente quer impactar mulheres que recebem Bolsa Família. E como é que isso acontece? Quando você chega no governo, duas grandes empresas dizendo, olha, governo, eu preciso da sua ajuda, o governo federal nos disse, olha, a área de assistência social nos disse, que incrível! É isso que a gente precisa. Como governo, a gente precisa de empresas que cada vez mais queiram gerar esse impacto.
E que nos procurem, porque a gente também quer. E às vezes a gente está aqui sozinho pensando no como. Então eu acho que, no fundo, a gente precisa cada vez mais dialogar. A gente precisa cada vez mais querer saber o que o outro tem para oferecer, o que o outro pode fazer para ajudar. Eu acredito muito no trabalho em rede, eu acredito muito em redes de organizações sociais. E eu acho que essas redes podem gerar um impacto maior do que eu sozinha, como uma empresa fazendo um trabalho social. Acho que cada vez mais a gente precisa dar a mão e seguir juntos. E sai um pouco do comodismo de cada um fazer só o seu, porque beneficiar famílias que recebem, por exemplo, o Bolsa Família, como você cita, não seria uma obrigação de uma empresa, né? Mas como virar essa chavinha do empresariado? Eu acho que assim, precisamos de mais profissionais sociais nas empresas. Isso eu vou direcionar ao público que assiste. Eu acho que nós temos muitas oportunidades, e num momento de país, de planeta, em que a gente precisa pensar em alternativas sustentáveis. E aí não é desmerecer as outras áreas ou os outros profissionais, mas é dizer que nós nos complementamos. Muitas vezes eu acho que existe uma falsa ideia de que qualquer pessoa faz o social, né? Qualquer profissional pode dar conta do tema social. E não é verdade. Não é verdade. Eu acho que cada profissional tem o seu valor. E eu acho que quando a gente soma esses olhares, o olhar multidisciplinar é que enriquece, que gera impacto. Agora, como é que você olha para isso, né? Como é que você influencia isso? Você precisa minimamente ter uma formação. Você precisa ter uma ideia de que é muito difícil você trazer um profissional que não trabalha com educação, que não é um pedagogo para ensinar, né? Eu jamais vou me propor a ensinar, eu sou assistente social, eu não sou pedagoga. Então, e a pedagogia tem uma técnica, assim como o social também tem técnica. Então, eu acho que mesmo para os profissionais do ISG que estão entrando, né, muitas vezes não têm essa experiência, essa bagagem, se capacitem, se qualifiquem, porque é importante. Pensar num projeto dentro de uma empresa de impacto social, mas levar isso para dentro do governo de uma forma que gera impacto também, porque tem desafios, tem muitos desafios. Trabalhar com mulheres do Bolsa Família é trabalhar com mulheres em extrema vulnerabilidade. Eu não posso só levar um curso de capacitação, porque elas não vão fazer, porque em geral são mães solos, em geral são mulheres que não conseguem trabalhar, porque não tem com quem deixar os filhos. Então, como é que você consegue ter uma visão de um projeto, uma visão integrada de um projeto como esse? Você precisa ter uma formação. E uma formação na área social, em políticas públicas. Você precisa entender como é que o teu projeto casa com uma política pública. Então isso também é técnico, né? Não é achar e porque acho lindo e vou lá fazer. Não, você precisa realmente entender do que você está falando, porque você está lidando com vidas, né? E é muito interessante essa sua fala, porque expõe pra gente que o ESG ele é amplo e permite a participação de profissionais formados em inúmeras áreas. Exato. E aqui a gente está focando na parte social, na área da assistência social, que quem está nos assistindo e é formado nessa área também pode ter um vasto campo de trabalho também. Sim. Né? Ainda pegando ganchos da sua fala, você falou sobre as organizações do terceiro setor. Neste momento, como que essas OSCs, como que essas organizações não governamentais podem fazer parte junto com empresas para que a gente tenha uma sociedade melhor? Eu acho que as organizações sociais já fazem um trabalho incrível, né? Acho que também são um motor nesse país quando se trata da temática social. As organizações sociais chegam muitas vezes em lugares onde o próprio Estado não chega, né? Então, é louvável, assim, acho que o trabalho social de ONGs, de OSCs é relevante para a nossa sociedade e já gera muito impacto social e muita transformação. O que eu vejo às vezes, um descompasso, Débora, de organizações e empresas, às vezes trabalhando até na mesma temática, mas às vezes até competindo, né? E a gente não precisa competir, acho que o
o que esse país não precisa é de competição. O que esse país precisa é de entrosamento, é de conexão, é de sinergia. Então, muitas vezes, eu sou procurada assim, Cris, a gente está fazendo um projeto de educação para meninos com determinado tipo de deficiência. Eu entendo que a deficiência precisa ser olhada e atendida de uma maneira diferente. Mas, peraí, como é que a gente consegue integrar isso? Como é que eu faço um projeto e você faz outro e a gente integra? Como é que a gente pensa junto? Então, o que eu vejo ainda? O descompasso no sentido das organizações estarem muito fechadas. Eu sou empresa, eu participei de um evento há 2 semanas atrás e falei isso. Eu, como empresa, e muitas vezes como investidora social, né, não consigo dialogar, não consigo trazer uma organização social para pensar num projeto junto comigo, não consigo. Porque eles falam, olha, não, a gente já faz assim, a gente vai continuar fazendo assim, me desculpa, Cristiane, mas eu não posso te atender. Então você fala assim, gente, mas não é possível. Não, mas espera aí, não, mas tudo bem, você já está olhando formação de jovens e eu preciso empregar jovens, eu como empresa eu quero impactar. Como é que a gente pode fazer isso? A gente não pode construir um banco de dados, buscar outros atores, outras empresas. Ah, não, Cristiane, eu não faço isso, eu não trabalho com isso. E aí eu como empresa, como é que eu vou trabalhar com isso? Esse não é o meu público, não é o meu foco, mas você, organização, você está na sociedade, você consegue articular com outros atores. Então, eu sinto que as organizações sociais precisam se abrir mais, precisam se abrir na temática de ESG, porque as empresas, em geral, quando elas trabalham a temática de ESG, elas precisam reportar os seus resultados para grandes investidores. E aí, se eu não tenho uma ONG que tem esse processo de governança do ES, que faz esse tipo de reporte, eu não vou conseguir trabalhar com ela. Então, vai ficar realmente uma competição. Ou a organização só vai atender uma parte ou um pedaço do processo que eu preciso. Então, eu acho que precisa cada vez mais as organizações se abrirem para esse diálogo com as empresas, bem como as universidades. Eu acho que as universidades são outros players aí que a gente não pode esquecer. Eu acho que as universidades têm um papel incrível de formação dos profissionais, de formação do profissional do futuro. A gente está falando de ESG, isso é o futuro. Isso é o futuro da sociedade. A sociedade depende de um mundo melhor, um mundo sustentável. Então, dialogar empresa, sociedade, organização, governo, é necessário, é urgente, Débora, é urgente. Eu não vejo mais como a gente trabalhar tão apartado, tão separado. A gente não pode conduzir, porque senão a gente não vai ver essa transformação, a gente não vai ver essa mudança que a gente tanto clama e precisa. E mensurar resultados e apresentar esses resultados também é importante, né? Fundamental. Acho que não dá mais, hoje, até qualquer doador, ele quer saber para onde o dinheiro dele está indo. Isso você sendo um doador. Quando você é investidor, você quer um retorno. Você quer um retorno. Você quer um retorno financeiro, você quer um retorno de imagem, você quer um retorno de impacto. Então, as organizações sociais também precisam se preocupar com isso. Porque elas estão dando visibilidade, transparência para os seus processos. Se não fizerem isso, estão fadadas a não receber apoio, a não receber investimento. Porque, ou vai ser, mesmo o governo, né? Mesmo o governo que faz repasse muitas vezes para as organizações da sociedade civil, ele cobra o reporte porque é dinheiro público. É dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro da sociedade. Então, precisa, não dá para trabalhar com organizações que não queiram prestar contas, que não queiram fazer reportes aí constantes do seu trabalho. Cris, obrigada pela sua super aula. Eu aprendi muito aqui e eu deixo aqui para suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tomara que as pessoas que tenham ouvido até aqui, né, consigam se abrir para essa temática. Eu acho que buscar aqui, eu acho que é uma pílula mesmo desse conhecimento, mas busquem, tem muita coisa, tem muitos cursos, tem rede para isso aberta.
Existem muitos movimentos também voltados a esse tema, e a gente precisa cada vez mais de pessoas engajadas, pessoas que queiram transformar realidades e transformar esse país num país melhor. Obrigada. Obrigada. E eu queria agradecer você também, que está desde o começo aqui com a gente e aprendeu muito sobre ESG, sobre o pilar S e como isso impacta as nossas vidas. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na nossa próxima entrevista. Até lá!